que nós somos uma igreja pentecostal. Amém? E nós vamos caminhar nisso nesta noite. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. O profeta Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28, traz uma promessa há praticamente 800 anos antes de Cristo aparecer na história e antes do derramar ou da efusão do Espírito Santo. E ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas vão profetizar. Jovens terão visões, velhos terão sonhos. O Espírito será derramado sobre servos e servas e profetizarão. A história prossegue. João Batista entra na história, pregando no deserto a uma multidão que ia no deserto da Judeia ouvi-lo. E a mensagem era dura, mas o povo ia lá para ouvi-lo. E a mensagem tratava de arrependimento. E ele dizia, informava que após ele viria alguém que batizaria com fogo e com o Espírito Santo, porque ele só batizava em águas. No cenário do batismo, Jesus, após ser batizado, a Trindade manifesta. Jesus, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, passeando diante do Jordão, e a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Jesus, Jonas, ensinando aos discípulos, depois da chamada dos discípulos, antes de ir à cruz, antes do seu sacrifício, ele disse aos discípulos: eu vou voltar ao Pai, mas vou mandar outro Consolador. A ideia de outro aqui é aquilo que aquilo que eu faço ele faz, aquilo que eu tenho ele tem, o poder que eu tenho ele também tem. Jesus prepara os discípulos para a grande comissão após a sua ressurreição. E ele vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Da festa da Páscoa, que começou na sexta-feira, na crucificação de Jesus, até a festa de Pentecoste, ou da colheita, ou das primícias, 50 dias. Sendo que Jesus ainda ficou em terra, depois da sua ressurreição, 40 dias. Preparando o coração dos discípulos para o derramar do Espírito Santo. Em Atos 1:8 ele diz: vocês vão receber virtude, dunamis, poder. E a ideia de dunamis é poder em ação, para serem testemunhas e profetizar, pregar, anunciar em Jerusalém, Judeia, Samaria
e até os confins da terra. Jesus é assunto aos céus. Todos os discípulos com mais 500 irmãos estão reunidos nesta casa. Porém, Paulo vai dizer que desses 500, conforme diz Atos, 120 apenas ficaram. 380 resolveram não permanecer no culto. Quando chegou a festa de Pentecostes, 50 dias, conforme o Senhor Jesus falou, naquela casa, a qual eles estavam aguardando o cumprimento da promessa, um som, como de um vento veemente e impetuoso, bateu naquela casa, se deu naquela casa, e todos, de forma unânime, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. Horas, aquela festa reunia muita gente, de diversos lugares e de diversos idiomas. Mais de 9 línguas tinha naquela festa de gente participando. E aquele povo que estava reunido naquela festa, com senso de curiosidade, foram ver o que estava acontecendo. E ficaram maravilhados. Porque as línguas que eles estavam falando, os que estavam na festa estavam compreendendo. Eram os partos, eram os medos. Entre tantas outras nações que tinham ali. E alguns disseram, não são estes varões galileus? Como é que eles podem estar falando na nossa própria língua? Nós estamos entendendo o que eles estão falando. Ora, alguns daqueles que estavam participando da festa disseram, estão embriagados, estão cheios de mosto. Pedro então, imbuído de autoridade, prega um sermão carregado de cruz, de sangue, de ressurreição, de redenção, de exaltação de Cristo. E ao término da pregação de Pedro, a multidão, Marcos, que estava participando daquela festa e que foram por curiosidade ver o que estava acontecendo, foram inflamados. O Evangelho pegou, tocou, transformou, e eles disseram, Pedro, diante dessa exposição, diante da palavra, diante da mensagem, o que nós vamos fazer? Pedro então vai dizer, arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado. Uma multidão de 3.000 pessoas se uniram a Cristo, e ali então se iniciava o grande progresso da igreja primitiva. E Pedro então, na expectativa da mensagem, na expectativa da palavra, disse aos irmãos acerca da promessa que se cumpriu. E ele falou para aqueles irmãos, esta promessa que foi falada por Joel, carimbada por Deus, esta promessa é para vós. Esta promessa é para os vossos filhos. Esta promessa é para aqueles que estão longe, que não estão participando desta festa. Esta promessa é para todos aqueles a qual nosso Deus, nosso Senhor irá chamar. E aqui eu quero me ater. Nós somos bombardeados por um viés sensacionista, maculado no meio pentecostal. Gente que vem para o meio pentecostal dizendo que estas coisas, que estas promessas, que os dons espirituais, que o falar em línguas estranhas,
são coisas da era apostólica, e que não é mais necessário hoje em dia, que isso não faz mais parte da igreja, que isso não é mais condizente com a igreja. E eles sorrateiramente têm entrado em nosso meio para tentar difundir esta ideia que nós não cremos, que nós não compactuamos. Respeito os nossos irmãos de denominações que não creem mais nas atividades dos dons espirituais, embora nós cremos no mesmo Deus, no mesmo Senhor, cremos na mesma natureza da salvação, porém divergimos teologicamente do cenário das atividades dos dons espirituais. Eu não posso crer que esta promessa, eu não posso crer que os dons espirituais, eu não posso crer que o batismo com o Espírito Santo não seja para esse tempo, não seja para esta época. Alguns estão tentando difundir e dizendo: não precisa mais falar em línguas, não precisa mais a glossolalia, o que aconteceu em Atos 2, xenolalia, línguas que eles não entendiam, porém os moradores que estavam participando daquela festa compreendiam. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, fala sobre glossolalia, línguas não conhecidas. E ele vai ensinar a igreja de Corinto, por quê? Porque estava tendo uma confusão entre línguas e profecia. E Paulo não está aqui levando uma questão em detrimento à outra, mas está levando a questão ao grau de importância. É lógico que a profecia é mais importante que as línguas estranhas. Por quê? Porque a profecia, ela tende a edificar aquele que está ouvindo, sendo que a língua estranha, a glossolalia, edifica somente a quem está falando. Mas Paulo vai dizer, pastor Osvaldo, que as línguas são necessárias, que as línguas fazem parte do culto, fazem parte da oração, fazem parte da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, e ele vai dizer para os irmãos: se for por questão de falar em línguas, falo muito mais do que vocês, porém a profecia tem seu grau de importância maior do que as línguas. No final do capítulo 14, ele vai dizer aos irmãos: peço que vocês profetizem, e não proibais de falar em línguas. Talvez nós tenhamos aqui nesta noite irmãos que não receberam esse revestimento do Espírito, esta capacidade do Espírito de falar em outras línguas. Mas nesta noite, o meu Jesus, o teu Jesus, quer lhe revestir com este presente, porque isto é um presente que o Senhor deu à igreja. Daí aparece alguns por aí, bebês, estão na fralda, assistiram uns 2, 3 vídeos do tio Nico, do Hernandes Dias Lopes, e querem inflamar o movimento pentecostal. Assistiram uns 3 vídeos do Gancronato e querem inflamar o movimento pentecostal. O movimento pentecostal tem a sua história na pentecostalidade. Enquanto o pentecostalismo trata a respeito da história do movimento pentecostal, a pentecostalidade trata do sobrenatural de Atos 2. O pentecostalismo está inserido na pentecostalidade. A história do movimento pentecostal está inserido no sobrenatural que aconteceu em Atos 2. Daí uns bobos, uns palhaços, querem vir defender cessacionismo,
que não precisa mais dom de profecia, dom de cura, dom de interpretação, dom de línguas, não precisa mais. Mas nós somos pentecostais, e nós cremos que os dons espirituais ainda há no meio da igreja. Daí, eles confundem o movimento pentecostal com as aberrações que estão aí. Confunde o movimento pentecostal com o neopentecostalismo que surge na década de 70, com a teologia da prosperidade. Confunde o movimento pentecostal clássico com as aberrações já do século 21, de gente entrando na igreja vestido de branco, com rosas espalhadas, com amuletos, com cajado, com um monte de parafernália, e estão dizendo: isso aí é o pentecostalismo, isso aí são os pentecostais. Negativo! O pentecostal puro, genuíno, primeiro, ele sempre vai prezar pela autoridade das Escrituras. E nós temos excelentes expositores, excelentes escritores, excelentes pastores pentecostais. Alguns que já estão na história, como o pastor Antônio Gilberto, que escreveu uma série de livros sobre o movimento pentecostal, inclusive eu tenho um ali em casa. Entre outros pastores, Elianai Cabral, Ezequiel Soares, Claudio Honor de Andrade. E daí querem dizer para nós que estes homens não são homens de Deus, porque não são sensacionistas. Para com isso, está chegando agora e já quer sentar no lado da cadeira do motorista, vai para trás. O movimento pentecostal é um movimento que abraçou a causa do Evangelho. Um camarada chamado William Seymour, 1906, e daí começa o grande estopim do movimento pentecostal. Mas o movimento pentecostal não surge em 1906. Já se ouvia falar em línguas estranhas entre os pais da igreja, no primeiro século da igreja. Já se ouvia o falar em línguas estranhas no período da reforma. Nos grandes avivamentos, avivamento de santidade, o avivamento entre os quakers, o avivamento dos wesleyanos. E em 1906, através de um camarada chamado William Seymour, que aprendeu teologia no lado de fora da escola de Bethel, em Chicago, porque os negros não podiam participar da aula. Então, do lado de fora, ele se formou, participando da aula, e foi inflamado por este movimento, falando em línguas estranhas, convidando as pessoas, através de um artigo de jornal, para participar de um momento de oração na rua Azusa. E o movimento cresceu, pessoas foram vindo, foram sendo transformadas, foram sendo libertas. E o movimento pentecostal tem uma máxima que existe até hoje: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza e vai levar para o céu. Dois missionários suecos, inflamados pelo movimento pentecostal da Rua Azusa. Gunnar Wingre, que estuda teologia nos Estados Unidos. Daniel Berg, que conhece Gunnar Wingre nos Estados Unidos, tornam-se grandes amigos e recebe os dois a mesma chamada. Recebe uma profecia: tem um país, uma cidade que vocês precisam ir. E só disse o nome da cidade e não disse onde é que era. Belém. Onde é que fica isso? No Brasil. Vieram para o Brasil em 1910. No navio Clemente, 14 dias de viagem. Se instalaram na igreja batista, sendo que eles eram batistas. Foram recebidos da igreja batista. Moraram no porão da igreja.
e começaram a falar desta promessa, do batismo com o Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, e as pessoas na comunidade batista foram inflamadas, e começaram a falar em línguas, a crer. A primeira assembleiana que falou em línguas, sendo que já tinha na história, no Brasil, algumas pessoas que já tinham falado em línguas, mas pela Assembleia de Deus, a primeira irmã que falou em línguas foi Celina de Albuquerque. Depois mais 11 irmãos também começaram a falar em línguas, e por causa disso, eles foram expulsos da igreja batista. Não queremos vocês aqui, porque não queremos nisso. E Daniel Berg e Gunnar Wing não vieram com a intenção de fundar um ministério. Eles vieram na intenção de ficar na igreja batista, mas foram expulsos. E então pegaram o mesmo nome da Assembleia de Deus que já havia nos Estados Unidos, Missão da Fé Apostólica, 1911. Esse movimento foi inflamando primeiro Belém, se difundindo pelo norte, chegando ao nordeste, chegando ao sul, chegando ao sudeste, ao centro-oeste. E hoje só a Assembleia de Deus tem mais de 22 milhões de pentecostal, fora as outras igrejas pentecostais que também há, como a Quadrangular. Como é que eu não vou acreditar nisso? Como é que eu não vou crer nesta promessa? Quer dizer então, Guilherme, que esta promessa só foi para eles? Quer dizer então que os dons espirituais só foram para os apóstolos, para a igreja primitiva, e que nós não vamos desfrutar isso? Eu não vou receber isso, eu não vou receber essa dádiva, eu não vou receber esse presente, porque só ficou para eles. Eu não consigo, Wagner, acreditar nisso. Eu não consigo ver respaldo na Bíblia para isso. E olha que eu já folhei, mas não tem. Não há. Porque está aqui escrito: esta promessa é para todos quanto nosso Deus chamar. Maior caias. Oh, aleluia. Eu não consigo acreditar que o Espírito Santo só derramou o presente sobre os apóstolos, sobre os primeiros irmãos da igreja primitiva. Não, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Os irmãos da igreja primitiva falaram em línguas, os irmãos do primeiro século falaram em línguas, os irmãos das igrejas no período da reforma falaram em línguas, os irmãos já do século 20 falaram em línguas, e os irmãos ainda continuam cheios do Espírito Santo. É lógico que o movimento pentecostal não é uma bagunça, uma pataquada. O movimento pentecostal é organizado. O movimento pentecostal tem palavra, tem a ordem de 1 Coríntios 14, 26. Quando você se reunir, tem louvor, tem cântico, tem línguas, tem interpretação, tem a profecia. Faça-se tudo com ordem e decência. O movimento pentecostal não é uma bagunça. No movimento pentecostal não existe essa: venham hoje para cá, porque hoje está o profeta fulano de tal, ele vai revelar teu CPF, vai revelar o número da tua casa, vai revelar teu RG. Venha para cá que ele vai botar a mão sobre você e você vai ser curado. Vem para cá que ele é o profeta. Não, isso aí não é do movimento pentecostal, isso é aberração, é palhaçada. O movimento pentecostal não é para ninguém se aparecer, é só para Jesus aparecer.
O movimento pentecostal, todos têm lugar e espaço para falar, espaço para adorar, espaço para glorificar. No movimento pentecostal, a alegria, ao contágio do culto, a emoção, isso faz parte do culto, faz parte do movimento pentecostal. No movimento pentecostal, tem crentes que choram quando ouvem a palavra de Deus, se alegram ouvindo a palavra de Deus. Isso faz parte do movimento pentecostal. Como eu não vou acreditar nisso? De dois homens que desbravaram o Brasil sem condições. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para cá, eles foram na terceira classe do navio Clemente para poupar dinheiro, porque o recurso era pouco. E desbravaram Sullivan, caminhando, sofrendo com a malária como Gunnar Wingren, com enfermidades como Daniel Berg, para ganhar almas para Jesus e para levar a semente do Evangelho a quem precisasse, entre os ribeirinhos, entre os mais pobres, porque o movimento pentecostal, ele se difundiu muito entre as classes mais pobres, entre os marginalizados, até se chegar nos grandes centros, nas grandes cidades, e abraçar todos, porque o movimento pentecostal não escolhe classe. Aqui tem rico, tem pobre, aqui tem todos, e todos fazem parte do mesmo Cristo. Como é que eu não vou acreditar, irmã Simone, desta informação de que o Espírito Santo seria derramado? Vossos filhos, meu filho, como é que eu não vou acreditar? Os anciões ainda vão dar frutos, terão visões, os jovens sonharão, cercarão vigor. Eu estou com vontade de dar uns pulos aqui, mas eu estou me contendo. Como é que eu não vou acreditar nisso? É lógico que tem uns que são um pouco mais contidos, outros que são um pouco mais alegres, como Alex, que bate palma. Isso faz parte do culto. É lógico que outros falam língua estranha lá no cantinho, enquanto outros se expressam de forma mais eloquente. Mas o importante é que todos sejam cheios do Espírito Santo. O importante é que todos sejam inflamados pelo Espírito Santo. Paulo disse aos crentes de Tessalônica: não extingais o Espírito de Deus. Isto é, a ideia de extinguir aqui é apagar o fogo do Espírito Santo. Não apague o fogo do Espírito Santo. E eu vou repetir aquilo que eu falei de manhã aqui. Filma bem a minha cara aqui de novo. Filma, aproxima essa câmera aí, porque eu vou dizer de novo. Filma aí, aproxima aí, aproximou. Ninguém vai apagar a chama pentecostal que foi acesa pelo Espírito Santo na igreja. Sinta a presença de Jesus aí. Você é pentecostal, tem fogo do Espírito Santo que move a tua alma, tem fogo do Espírito Santo que move o teu coração. Se você quiser falar em línguas, esse é o momento. Fale em línguas. Seja nesta noite movido pelo Espírito Santo, pela glória de Deus, por essa alegria que reina sobre a sua alma. Hoje é noite de renovo, hoje é noite de você ser renovado em línguas como que de fogo. Novamente, esse lugar é propício para a glória de Deus.
Quando as pessoas se convertiam, o que elas primeiro buscavam? O batismo com o Espírito Santo. Hoje querem esfriar isso. Querem esfriar isso, Neto. As pessoas tinham sede pelo batismo nas águas e pelo batismo com o Espírito Santo. Hoje querem frear isso. Você que não é batizado com o Espírito Santo, escuta o que eu vou lhe dizer agora. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Essa promessa é para você. Se alguém tentou colocar nos teus ouvidos que não precisa, tira isso dos teus ouvidos agora. Tira isso dos teus ouvidos. Se alguém aqui da igreja falou que isso não precisa, vem falar comigo. Vem conversar com o pastor, porque a Assembleia de Deus é pentecostal. Você que não é batizado com o Espírito Santo, eu quero lhe convidar nesta noite, a partir de hoje, a buscar o batismo, a se inflamar pelo fogo, a buscar esta capacidade e esse revestimento. E o batismo com o Espírito Santo não é para você se mostrar, não. Não é para você mostrar para os outros que você fala em línguas, não. É capacidade, é revestimento, é poder de Deus para edificar você. Então pode sim falar em línguas estranhas, porque quando você fala em línguas, você está se auto-edificando em Deus. Me ajuda, Jesus. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, alguns aqui foram carregados para casa. Foi tão inflamado pelo Espírito Santo que passou a madrugada falando em línguas. Uma sede. E daí hoje quero dizer que não pode mais. Não precisa. Não é necessário mais estas coisas. Se você acha que não é necessário, então vá para uma igreja cessacionista. Vá congregar lá. Porque aqui nós vamos falar em línguas estranhas. Vamos continuar profetizando. Vamos continuar crendo nos dons espirituais. Tem dons do Espírito Santo para ser derramado sobre você. Tem dons, Neto, do Espírito Santo para ser derramado sobre a sua chamada. E os dons do Espírito também não é para você ficar se amostrando, não. Não é para você dizer para os outros, eu tenho dom de profecia, eu tenho dom de cura. Porque quem tem não fica propagando, espera a oportunidade e o momento certo para edificar a vida de alguém. Mas tem dons do Espírito Santo para ser derramado sobre você. Tem dons do Espírito Santo para ser derramado sobre a sua vida. Peça os melhores dons. Vai à fonte. Pelo amor de Deus, busca isso. Pelo amor de Deus, busca o batismo com o Espírito Santo. Não permita a frieza, a mornidão entrar no teu coração. Quando estiver orando, buscando a Deus, fala em línguas. Ore em línguas. Deixa Jesus te inundar. Eu tive momentos da minha vida, orando em monte, casa, de eu não aguentar o próprio corpo, sucumbir, perder as forças.
E eu falo para Jesus: Jesus, me dá isso de novo. Permita eu viver essas experiências de novo. Às vezes o ativismo, as muitas atividades, as muitas coisas para fazer, nos tira a prioridade. Os trabalhos, as preocupações. E a gente vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. Mas tem renovo de Deus nesta noite para nós, Silas. Tem renovo para a sua alma nessa noite. Tem batismo com o Espírito Santo, Reginaldo. Por um momento, fecha os teus olhos. Sinta a presença de Jesus. O toque do Espírito. A promessa para nós. Oh, aleluia. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Há uma brisa do Espírito Santo sobre nós. Tem renovo. Tem revestimento. A promessa já foi cumprida, é só receber. Nós obreiros inflamados, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, Cleiton, enquanto trabalhando, sentindo a presença de Deus, enquanto trabalhando, profetizando para alguém, aproveitando as oportunidades que Deus concede para exercer o dom, enquanto projetando Delmir, tendo a graça dele, e de vez em quando a oportunidade surge de implantar o reino no coração de alguém. E quem é que faz isso? Deus. Deus coloca clientes para você. É Deus que coloca na tua mão clientes para propósitos. É Deus que coloca teus colegas de trabalho para perguntar para você: o que você tem? É Deus que coloca colegas ao teu lado para pedir oração para você, porque você tem o Espírito Santo, você é inflamado por Ele. Eu sinto uma graça de Jesus aqui nessa noite. Me ajuda, Jesus. Não dê voz ao cessacionismo. Não dê voz a este movimento que diz que não precisa dons, que não precisa falar em línguas. Não dê voz a esses movimentos. Em nome de Jesus, não dê voz a esses movimentos. Em nome de Jesus, não dê voz a esses movimentos. Você foi batizado com o Espírito Santo e agora está cheio de dúvida. Você foi batizado com o Espírito Santo e só porque um ou dois falou alguma coisa, você está com dúvida. Porque um ou outro pegou um livro e falou: não, eu li esse livro. Não, eu também li um livro e esse livro diz que a promessa é para mim. Fique de pé por bondade. Oh, Jesus.
Tora bagashora manahai. Tora bagashora magai. Tora bagashora magas. Aleluia. Queira magachora, magachora, magachora. Tica manostéria, manassura, magachora. Terias tomanasayas. Kibando manas, liga manas. Manda churiga, manda suya, né? Terias. Homem, repraiaste. Foi eu que te coloquei aqui. Eu comprei. Abre a tua boca, colocarei na tua boca, o que vem do alto. Tá vendo esta nação? Elas estão como a visão que eu dei a Ezequiel. Então do céu, para ti nesta noite, porventura poderão reviver esses ossos. Quando tu abre a boca, eu falo com você. Eu vejo tudo. Os meus olhos são como chama de fogo. Eu percorro esta terra. Usarei a tua boca para levantar muitos. Muitos nesta cidade estão como um vale de ossos seco. Mais uma ordem do céu. Vou levantar muitos através de ti. Não te cales. Abre a tua boca e faz o meu querer. Porque tu vai ver a obra crescer. Não vai ficar assim não. Alguém acha que eu não vejo, mas os meus olhos são como chama de fogo, filho. Eu não mudo. Eu sou mesmo. Derramarei do meu espírito sobre essa terra seca. E tu vai dizer assim: foi Deus, é o grande, é Ele que faz. Eu sou fiel e poderoso. Eu sou mesmo no passado. Eu sou ontem, hoje e serei eternamente. Ai, quem pode pôr a minha mão? A minha mão é grande e poderosa. A minha graça te basta. Sim, João, Deus longos, Ele que adora que os terra. Ai, eu me alegro quando alguém fala em mistério comigo. Abre a tua boca. Ai, é menino não, ele é adorador, porque os adoradores ai, eu como tem recompensa, viu? Ai, alabastéria. Sabe que eu tenho um livro e eu escrevo é o livro das crônicas, ai, alguém lê pra mim, Está escrito no meu servo vivo, tem
Aleluia.